Olá pessoal, esse é o quarto e último vídeo da série que fala sobre o cálculo lambda. O tema desse último vídeo é a recursão. Esse vídeo vai ser separado em duas partes. A primeira delas vai apresentar a definição de recursão no contexto do cálculo lambda, e na segunda parte será apresentado o combinador y, que nos permite utilizar a recursão no cálculo lambda. Em termos gerais, a recursão diz respeito à definição de uma função que depende da própria função que está sendo definida. Nas diversas linguagens de programação, na própria matemática, a recursão é bastante natural no sentido que basta, nessa definição, referenciar a própria função que está sendo definida. A dificuldade que surge no cálculo lambda é que os termos lambdas do cálculo lambda são todos anônimos, eles não recebem nome, eles não têm símbolo associado. Ao longo dos vídeos, utilizamos do expediente de atribuir símbolos e variáveis, letras, nomes para os nossos termos lambdas no sentido didático, mas na prática o termo lambda por si só é anônimo. E este fato de serem anônimos nos impedem de referenciá-los diretamente no corpo de uma expressão lambda. Então é necessário uma maneira de poder fazer com que um termo lambda receba a si mesmo como argumento. Isso feito, basta lidar com os dois aspectos fundamentais da recursão, que é o tratamento dos casos base e também da chamada recursiva. A estrutura básica de uma função recursiva seria essa daí. A função γ de x será recursiva se, caso o predicado p de x for verdadeiro, o valor retornado é uma função g que depende do parâmetro x. Nos demais casos, a recursão continua com a invocação de uma função f que depende naturalmente do parâmetro x e também da própria função γ, daí a natureza recursiva da função. A função γ maiúsculo, que será utilizado no cálculo lambda para representar a recursão, será essa. A definição de γ maiúsculo é lambda γx, ponto, entre parênteses px, também entre parênteses gx, e por fim, também entre parênteses h. Na definição de γ maiúsculo está sendo usado o termo if. Ele não apareceu aqui nominalmente, mas a gente sabe que o termo if é composto por três termos lambdas consecutivos aplicados um em seguida do outro, e o primeiro deles é uma variável booleana. Então, p de x aí será um termo booleano, porque o p é o nosso predicado, que quando aplicado em x tem que retornar verdadeiro ou falso. Se p de x for verdadeiro, a gente sabe que verdadeiro no cálculo lambda seleciona o primeiro dos seus dois parâmetros. O primeiro dos dois parâmetros será g de x. Portanto, será o caso base. Predicado verdadeiro, o valor é do caso base, que é uma função g que depende de x. Se for falso, o resultado da expressão será a função h, que depende de x e também de γ. Estaria tudo resolvido se eu tivesse alguma forma de fazer com que esse h recebesse o valor de γ maiúsculo. Só que isso não é possível justamente pelo fato das funções lambda serem anônimas. Então não tem como eu forçar nessa definição que apareça o lambda maiúsculo. O lambda maiúsculo aqui, estou usando ele só como uma notação para evitar de escrever isso tudo, mas ele não pode ser usado diretamente na expressão lambda em questão. Para fazer isso, precisaremos de um termo lambda que me garanta que o h vai receber o lambda maiúsculo, ou seja, toda a expressão. Aqui vai entrar a questão do combinador y, mas para definir o combinador y, eu preciso primeiro recorrer ao teorema do ponto fixo. O teorema do ponto fixo me diz que qualquer que seja o termo lambda g, vai existir um termo lambda x maiúsculo, de modo que quando eu aplicar g em x, o resultado é o próprio x. Interessante que esse x existirá independente de qual foi o termo g que eu escolhi. Para verificar isso, a demonstração abaixo é bastante direta, embora pareça um pouco arbitrária, porque de fato serão exibidos termos que têm essa propriedade, não mostra como eles foram construídos. A questão aqui é definir um termo w maiúsculo, que é definido como lambda_x.g de xx, e um termo x maiúsculo, que é a aplicação do w em si mesmo. Então, se eu proceder com a aplicação de w em si mesmo, ou seja, nessa sequência de equivalências que está aí abaixo, significaria que x é equivalente a ww, essa foi a definição dada. Eu vou abrir a definição do primeiro w e manter o segundo para ser aplicado. No primeiro w ele abstrai a variável x,
Então, por meio da redução beta, todas as ocorrências de x no termo g, entre parênteses, xx, serão substituídas por w. Então, essas ocorrências substituídas, eu fico com o termo g, entre parênteses, ww. Só que o ww é justamente a definição de x. Então, dentro do parênteses se torna x. Então, o x da esquerda é equivalente ao g de x que aparece ao final à direita. Então, dado o termo lambda g qualquer, basta eu construir esse termo x, que é o ww, onde o w é lambda x minúsculo, ponto g, que é o termo que eu estou definindo o ponto fixo, entre parênteses xx, que é o parâmetro abstraído aí do termo lambda. Assim, de posse do teorema do ponto fixo, é possível definir o combinador y maiúsculo. Esse combinador tem uma expressão bastante extensa, é o lambda f ponto, abre parênteses, lambda x ponto f, xx, e dentro do próximo parênteses a mesma coisa, lambda x ponto f de xx. Então vocês vejam que tem uma semelhança aí, o que a gente fez agora há pouco no teorema do ponto fixo. O que tem de especial o combinador y? Ele é um termo lambda tal que qualquer que eu escolha como termo g, a aplicação de y em g vai ser igual a g aplicado em yg. Então essa é a parte interessante que me permite invocar a função g passando a própria função g como parâmetro, ou seja, o termo g recebe o termo g como parâmetro, que é o que a gente precisa para proceder com a recursão. A demonstração abaixo mostra porque o combinador y tem essa propriedade. Ao aplicar o combinador y em g, o que se segue aí? Logo adiante é a definição de y, a gente repete a definição de y, coloca o g ao final. Na definição de y, a variável que está sendo abstraída é o f. Então, em todas as ocorrências de f no termo que está sendo abstraído, essas ocorrências serão substituídas por g, essa é a redução beta. Após a redução beta, sobra lambda x ponto g xx, e depois um termo que é idêntico também entre parênteses. Uma vez que temos esses dois termos idênticos aplicados, eu vou aplicar o segundo no primeiro. O primeiro abstrai a variável x, então as ocorrências de x serão substituídas por esse termo. Então sobra g, e as duas ocorrências de x são duas cópias do segundo termo. O principal ponto da demonstração agora é observar que, entre parênteses, eu tenho um termo lambda que é equivalente à aplicação de y em g. Vejam vocês que lambda x ponto g xx, fecha parênteses, abre parênteses, lambda x ponto g xx e fecha parênteses, esse foi o resultado que eu obtive quando eu saí do final da primeira linha para a segunda. É a mesma coisa. Então, o que eu estou pegando é saindo da segunda linha e voltando um passo para cima na primeira, a expressão que produziu esse resultado, que é o lambda f, e assim por diante, trago isso para cá de volta. Isso tudo aí dentro é a aplicação de y em g. E eu tenho o g lá do lado de fora. Então, isso resulta em g e, entre parênteses, yg. Então, a notação é bastante confusa para acompanhar essa demonstração aí e essas definições, porque tem muita repetição. Mas o importante é que, com o combinador y, eu posso fazer com que um termo lambda seja aplicado e, na aplicação, ele tenha referência a si mesmo. Então, essa é a ideia principal do combinador y. O yg será um ponto fixo de g. Vejam vocês que se eu aplicar ali o yg em x, o resultado é g de yg de x. Ou seja, eu vou repassar na chamada de g, na aplicação de g, o próprio g, que está acompanhado aí do combinador y, e também o próprio argumento x da chamada original. Exatamente o que a gente estava precisando aí para completar a nossa recursão. Portanto, como é definida uma função recursiva no cálculo lambda? A gente vai definir o predicado P, a função g, que dá o caso base, a função h, que compõe a chamada recursiva, e todo esse pacote aí, que é o nosso gama maiúsculo, será invocado pelo combinador y. Então, y no gama maiúsculo vai produzir a recursão. Vamos fazer a aplicação prática da recursão para deixar mais claro essa questão do combinador y, da função recursiva, do caso base e também do nosso predicado. Para fazer isso, vamos usar o fatorial. Então, o fatorial de n é 1 se o n é igual a zero, e o fatorial para n diferente de zero será n vezes o fatorial de n menos 1.
Vocês podem estar imaginando aí porque eu estou usando o símbolo do fatorial antes e não depois do número. Na matemática, o fatorial sucede o seu argumento. A questão é que no cálculo lambda, a função fatorial será prefixada. Eu tenho que botar o termo lambda, que vai corresponder ao fatorial, em seguida o argumento. Então, para lembrar esse fato, eu prefixei o símbolo de fatorial, em vez de botar ele pós-fixado. Muito bem, remetendo aí à definição de fatorial e à função gama maiúsculo, eu preciso de um predicado para testar se eu estou ou não estou no caso base. O caso base dos fatoriais acontece quando n é igual a zero. Então, o predicado nesse caso é justamente o teste Z que foi apresentado no vídeo sobre aritmética no cálculo lambda. O predicado Z retorna verdadeiro se o número natural é zero e falso, caso contrário, se o número natural não for zero. No caso base, o retorno é sempre uma constante, é 1, então o termo G aí é simplesmente o número 1. Eu não vou nem passar aí argumento para ele, eu vou botar a função constante igual a 1, nem vou passar argumento. Por fim, chamada recursiva. Na chamada recursiva, eu tenho que multiplicar o argumento x pelo seu antecessor. A gente também viu no vídeo de aritmética um termo P maiúsculo que calcula o antecessor. Aqui tomar cuidado que eu acabei usando uma mesma variável com dois significados. O P para o predicado e aqui o P usado em H na verdade não é o predicado, é o antecessor. Não vai haver confusão porque no gama maiúsculo o predicado vai ser escrito explicitamente e não vai ter o P. Então, eu vou multiplicar o x pelo seu antecessor, mas não é simplesmente o antecessor, é o fatorial do antecessor. E o fatorial aqui é a minha função, é o termo que tem que ser recursivo. Então, na prática, o fatorial será o combinador y aplicado no gama maiúsculo, onde o gama maiúsculo é lambda fx, o f abstrai a função, o x o argumento. Eu faço o teste, o predicado, z de x. Se z de x der verdadeiro, se o x for zero, retorno 1. Caso contrário, retorno o segundo argumento. O segundo argumento será a multiplicação de x pelo fatorial, que é a função aqui recursiva que eu estou fazendo a recursão, no antecessor de x. Vamos computar 3 fatorial para deixar mais claro essas definições, a utilidade do combinador y, o termo gama que a gente definiu agora há pouco. Então, vamos ver isso tudo aqui num contexto real. Então, para calcular o fatorial de 3, eu vou fazer a chamada do combinador y no termo gama, definido anteriormente, tendo como argumento o número 3. O combinador y, quando aplicado num termo lambda qualquer, resultará no próprio termo lambda aplicado no combinador y aplicado nesse termo e também no argumento, que nesse caso é o 3. Repetindo aí na segunda linha, a definição de gama que eu dei agora há pouco, eu vou aplicar esse termo que abstrai duas variáveis, f minúsculo e x, nos dois argumentos. O primeiro deles será o combinador y aplicado no gama maiúsculo, isso tudo entre parênteses, e o segundo argumento, 3. Então, após duas reduções beta, eu chego na linha número 3, onde eu terei todas as instâncias de f substituídas pelo combinador y aplicado em gama maiúsculo e todas as instâncias de x substituídas por 3. Isso então vai dar z de 3, 1 e o produto de 3 pela aplicação do combinador y aplicado em gama no resultado de P3. O teste Z3 vai dar falso, porque o Z só retorna verdadeiro se o natural for zero. Então, isso vai dar falso, 1, e o termo que a gente já tinha antes. O falso recebe dois argumentos, no caso 1, e o termo que a gente já citou anteriormente vai ignorar o primeiro e vai retornar o segundo, que é o produto de 3 por aplicação do combinador y no gama, com o resultado do antecessor de 2, no resultado do antecessor de 3, que no caso é 2. Para proceder com esse produto, eu tenho que resolver primeiro os parênteses, o parênteses dá maior ordem de precedência aos operadores. Então, o parênteses mais interno é a aplicação de y gama em 2. A aplicação de y gama de 2. Então, aplicando de novo o gama nesses dois argumentos, y gama maiúsculo em 2, a gente vai usar de novo a definição, não vou repetir aqui, vamos fazer do mesmo modo, aplicando duas reduções beta, vai sobrar entre parênteses z2, 1, e um termo lambda, que é o produto de 2 pela aplicação de y gama maiúsculo em P2. Z de 2 vai dar falso, então será selecionado o segundo termo, que é o produto de 2, pelo combinador y aplicado em gama maiúsculo, tendo 1. 1 aqui é o
antecessor de 2. Então, expandindo novamente aí o combinador y, isso vai dar gama maiúsculo de y gama maiúsculo de 1. Usando a definição pela terceira vez, eu vou resultar nesse termo que está aí dentro do parênteses que segue o 2. Z de 1, 1, e o produto de 1 pela aplicação do combinador y em gama maiúsculo em P1. Novamente fazendo o teste vai dar falso de novo, vai resultar no termo que é o produto de 1 pela aplicação do combinador y em gama maiúsculo, tendo como argumento agora o zero. O antecessor de 1, P de 1, é zero. Expandindo a definição novamente, como a gente já fez aí algumas vezes, isso vai dar Z0, 1, e o termo lambda, que é o produto de 0 por combinador y de gama maiúsculo de P0. Aqui a gente nem vai precisar mais se preocupar com esse termo, porque o teste finalmente dá verdadeiro. Dando verdadeiro, Z de 0 dando verdadeiro, será selecionado o número natural 1, e o termo lambda que vinha sendo expandido recursivamente não vai mais aparecer, encerrando assim a recursão porque chegamos no caso base. Pela sequência de parênteses, o primeiro produto a ser feito é 1 por 1. O produto de 1 por 1 vai dar 1, então isso resta dentro de parênteses agora o produto de 2 por 1, que é 2, e chegamos por fim ao terceiro e último produto, que é o produto de 3 por 2, que nesse caso aí dá o 6, que é justamente o resultado de 3 fatorial. Então, imagino que com esse exemplo aí tenha ficado um pouco mais claro a questão da importância do combinador y e também da correta definição da função gama para que ela se comporte da maneira que o fatorial se comportaria. Aqui estão novamente as referências que foram utilizadas para a confecção desse material, desse vídeo, também boa parte dos vídeos anteriores usou essas 4 referências, e aqui a gente encerra essa introdução ao cálculo lambda. Relembrando, no primeiro vídeo está a definição formal do cálculo lambda, as 3 regras de composição de termos lambdas por expressão, aplicação e abstração, e também os 3 axiomas de redução, que é a conversão alfa, redução beta e a conversão eta. No segundo vídeo, começou a se concretizar o cálculo lambda por meio da expressão da lógica proposicional booleana dentro do cálculo lambda. Como foi feito não só na lógica booleana, tudo que é feito dentro do cálculo lambda é feito por meio de termos lambdas. Então foi definido verdadeiro e falso em termos de termos lambdas e também os conectivos lógicos, conjunção, disjunção e assim por diante. No terceiro vídeo foi apresentada a aritmética no contexto do cálculo lambda, foi introduzida a definição de números naturais no contexto do cálculo lambda, apresentados vários termos lambda que representam relações entre os números naturais e também 2 termos lambdas relacionados às operações de adição e de multiplicação nos naturais. E por fim, nesse quarto e último vídeo, conforme vimos, mostramos como é feita a recursão no cálculo lambda por meio do combinador y e também da função gama maiúsculo, que é composta pelo predicado, pelo caso base e também pela chamada recursiva. A nova série de vídeos que sucederá essa série apresentará uma concretização do cálculo lambda em uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação terá um paradigma funcional baseado justamente no cálculo lambda, será a linguagem Haskell. Então, ao ver uma introdução a essa linguagem, ao longo dessa exposição será feito o paralelo com esses termos do cálculo lambda, com esses conceitos apresentados nessa primeira série, e como esses conceitos podem ser usados na prática para implementação de uma linguagem de programação. Obrigado e até essa próxima série.